أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Amos Califo, o ignorante empírico, o ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Eu sou o lixo que, por irracionalidade, os parlamentares internacional e nacional não conseguiram reciclar. E a sociedade bovina, suína, por deficiência de discernimento, não conseguem realmente compreender, senão me rotular de extremista, pessimista, racista e tribalista. Mas como de sempre, Allah, o Criador do Universo, é testemunha, estou sempre aqui, eu presente, suplicar, implorar a todos vocês o vosso exercício do raciocínio, o vosso exercer do discernimento, para que possam realmente compreender no que eu aqui vou dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que a vossa irracional emoção não vos induza a não real compreensão da minha descrição. A vida não nos dá a liberdade de escolha. Como eu sempre disse, a não busca do conhecimento, ela torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar. Então, mais uma vez, o verdadeiro inimigo do povo é a não busca do conhecimento. O verdadeiro inimigo dos humanos é a não busca do conhecimento. Porque quando nós não buscamos o conhecimento, nós não vamos saber a real importância que o cérebro tem. A primeira busca do conhecimento é ter a ciência. Para que serve a mente? A primeira busca do conhecimento é exercer a ciência do exercício do raciocínio. A primeira busca do conhecimento é ter certeza, é ter conhecimento real. Para que serve o cérebro? Para que o Criador do Universo criou o cérebro? Nós ainda não começamos o live. Estamos apenas na introdução do live, mas vejo que o Facebook já condiciona a imagem do live colar. Mas, como de sempre que eu venho a dizer, é uma página dele, os pertence, nós só realmente temos que fazer do jeito que nós queremos fazer, naquilo que os pertence. Então, meus irmãos, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente não serve para nada, senão para usar. Quando nós temos essa ciência que a mente não serve para nada, senão para usar, conseguimos então ter a noção que o nosso verdadeiro inimigo passamos então a ter a noção que o nosso verdadeiro inimigo é a não busca do conhecimento. A não busca do conhecimento é o caminho da miséria, é o caminho para a manutenção da ignorância, é o caminho para a manutenção da irracionalidade, dos conflitos e tantas outras coisas. Então, quando nós negligenciamos exercer o nosso discernimento, eu sempre falo para vocês, para nós dependermos apenas daqueles que não nos querem ver exercer o discernimento, assim como a igreja, como os políticos, como a imprensa, o que será de nós? Gritar que somos vítimas? Não. Nós somos os primeiros a se auto-injustiçar quando desprezamos exercer o nosso discernimento. Nós mesmos somos os primeiros a se auto-injustiçar quando desprezamos exercitar a mente, a mentalidade.
Quando você deixa que a tua mente seja usada por alguém, porque você quer se entreter, quer divertir, quer passear, quer beber, quer fumar, quer ser vaidoso, quer ser ilusionista, então alguém vai privatizar a tua mente. Então não podemos nos declarar vítimas, um povo vítima, um povo injustiçado, enquanto nós negligenciamos, o nosso exercício de discernimento. Como nós gastamos o nosso tempo com a vaidade, com a ilusão, com a arrogância, com entretenimento, que até fazer cobranças do governo é entretenimento, é implorar ao governo que venha uma outra forma corrupta de administração cujo nós ainda não percebemos, porque esse que nós já percebemos, já não queremos mais. A corrupção em si está no sistema político que dá legitimidade aos políticos roubar. E não está na essência dos políticos, está na essência da ideologia política. A corrupção em si não está nos políticos. Meus irmãos ativistas, pan-africanistas, que associam-se a essas organizações. A corrupção em si não está nos padres. A corrupção assim em si não está nos políticos. Está na instituição, está na ideologia. Porque até você é alguém que não é corrupto, por enquanto. Mas depois que você chegar à governação, você vai se tornar corrupto, porque faz parte da essência administrativa. Todo setor administrativo é assim. Por isso, quando você tenta entrar lá dentro para mudar o quadro, o cenário, você não consegue. Seja na religião, seja na política, você não consegue. Então você é morto. Morto por quê? Porque você estava tentando mudar o quadro, o conceito ideológico, entende? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso primeiro verdadeiro inimigo é o não exercer o discernimento. É não fazer uma análise diagnóstica para entender para quê, por que o cérebro serve. Serve para quê? Então nós vamos aprender que o cérebro serve para discernir. Discernir para quê? Para fazer análise de tudo que nós escutamos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui o vosso irmão Mose Khalifa, o ignorante empírico ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Estou aqui hoje para falar uma arma que vai dar sequência na degradação, na humilhação dos africanos. O Jesus preto. O Jesus preto que estão programados pelos brancos, porque ontem o branco já programou um Jesus branco para desviar a sociedade branca. Muitas pessoas, às vezes, por ignorância, motivados, acham que os brancos são unidos. Que os brancos são unidos. Não. Os brancos criaram um Jesus preto ou moldaram, fabricaram Jesus brancos, por exemplo, para desviar os brancos. Eles moldaram um Jesus branco para fazer que os brancos acreditassem num Jesus branco. E com isso desviaram a sociedade branca a viver, a morrer na idolatria. Agora vão trazer os Jesus pretos para os africanos. Vamos lá. Primeiro, para vos deixar bem claro, minha gente, meus irmãos, a Bíblia, em certos capítulos em si, quando afirma o crucifixo do Filho de Maria, e cujo nunca existiu, e os Sher sabem disso. Todos os líderes sabem disso, mas não falam sobre isso. E eles falam as três religiões monoteístas. Os muçulmanos também apoiam isso. Por quê? Quando eu falo os muçulmanos, estou a dizer o mundo sunna. Também apoiam essa ideia, as três religiões monoteístas. Você vê isso nos livros dos muçulmanos, que é uma extrema mentira. É uma extrema mentira. Assim também como você lê em alguns livros que alguns sábios muçulmanos escrevem, dizer que antes do advento do Islã, a Arábia Saudita era assim, antes do advento do Islã. Isso também é mentira. Porque o Islã existe antes da existência do ser humano. Então não é antes do advento do Islã, é antes do advento do profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. Mas muitos livros escrevem assim de forma tendenciosa. Então não é antes do advento do Islã, porque o Islã existe antes da existência do universo.
mas sim antes do advento do profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. Então por que que os livros descrevem dessa forma? Porque há um complô também para incentivar a sociedade humana a aceitar a idolatria praticada por mundo cristão, mundo judeu, como se fosse uma religião também oficial que Deus concorda. Por quê? Porque eles afirmam as 3 religiões monoteístas. 3 religiões monoteístas. Como 3 pode ser monoteísta? Então você vê uma sociedade muçulmana concordando com a idolatria, porque 3 trindade. Quer dizer, 3 pensamentos errados concordando no erro. 3 pensamentos errados. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo concordam com as 3 religiões monoteístas, surgem do profeta Abraão. Se o profeta Abraão só era monoteísta, como produziu 3 religiões monoteístas? Isso é mentira. Só pode haver um monoteísmo, não 3 religiões monoteístas. Isto é mentira. Isto é falsidade. Mas vamos lá. Em certos capítulos bíblicos que se referem ao crucifixo de Judas e não de Jesus, afirmam que Deus traiu, subhanallah, afirmam que Deus, o Criador do Universo, traiu Judas. Eu sei que não está no teu cardápio cerebral. Eu sei também que você nunca leu dizer, não, moço Khalifa, isto é mentira. Nunca vi isso dentro da Bíblia. Alhamdulillah. A Bíblia é um livro que deve ser desmembrado, descodificado. Eu estou a trazer a clareza bíblica. Ok? Ok. Eles não podem te escrever do jeito que você compreende. Ele tem que te escrever do jeito que você não compreende, porque é para manipulação. Em certos capítulos que se refere ao crucifixo de Judas, e não do filho de Maria, porque Judas que foi crucificado, demonstra que Deus e Jesus traíram o Judas. Traíram o Judas. Por quê? Porque o mundo cristão vê Judas como traidor. Mas também Cristo não poderia resolver o problema do universo, nem o próprio Deus poderia conseguir resolver o problema do universo se não fosse por intermédio de Judas. Deus, o Criador do universo, não conseguiu salvar nada sem intervir alguém na sua função. Deus, o Criador do universo, não conseguiu salvar a humanidade da maldade sem a intervenção do maldoso. Será que isso mesmo é verdade? Então, quando diz que as profecias têm que se cumprir, mas como essas profecias devem se cumprir? Alguém tem que fazer o papel para que as profecias possam se cumprir. É obrigação. É predestinação que o Judas tinha que fazer aquele papel? Sim. Então, se o Judas fez o papel da predestinação, por que o Judas não é visto como salvador? Porque se o Judas não fizesse o papel, como Jesus seria o protagonismo? Ou seria o protagonista? Como Jesus, o filho de Maria, seria o admirado, o protagonista, o abençoado, o mais seguido no mundo todo? Se o Judas dissesse, eu não quero realmente fazer esse papel. Eu não quero fazer esse papel. Porque depois da tua ausência, você nem sequer vai dizer a eles que eu que fiz que as coisas acontecessem. Então não querem fazer esse papel. Só como é uma predestinação, Judas nem lhe deram a oportunidade de dizer se quer fazer ou não. Estou a dizer no conceito que o cristianismo nos prega, no conceito que o catolicismo nos ensina. Porque só tem 3 formas de morrer. Preste atenção, meus irmãos. Se perguntares para um cristão, Jesus veio aqui para nascer, crescer, envelhecer, depois morrer de morte natural, o cristão vai te dizer não. Esta é a primeira forma. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. E se perguntares também para um cristão ou católico, será que Jesus veio aqui para crescer, nascer e pregar, e quando as pessoas realmente o rejeitar, ele ia se enforcar, porque não está sendo bem ouvido? As pessoas iam dizer que não. Então, por que ele veio? Ele veio para que fosse morto, ou para que seja morto, crucificado, para que salva o mundo todo. Pronto.
Então, quem realmente tem que fazer este papel? Quem realmente tem que fazer esse papel? Os soldados romanos e Judas. Por quê? Porque Deus não consegue realmente fazer que Jesus prega, apenas pregar. Depois envelhece e morre. E assim as pessoas estão salvas. Mentira? Verdade. Porque Deus, na Bíblia, não conseguiu fazer que Jesus prega e depois se enforca para que ninguém fosse realmente o culpado, o responsável do falso crucifixo. Mentira? Verdade. Então, quando Jesus nem sequer se dispõe de fazer isso, mas foi obrigado a se dispor, foi obrigado a fazer, por quê? Porque as profecias têm que se cumprir. Então, se as profecias reais têm que se cumprir, meus irmãos, prestem atenção. Vocês que são jovens, não seguem mais de forma cega, por favor. Não seguem mais de forma cega, por favor. Quantas pessoas mais Deus tem que mandar para vos explicar que o crucifixo é uma falsa, é uma mentira, uma brincadeira. Brincadeira de criança. O problema é que vocês não estão a discernir, porque vocês não querem discernir. Vocês querem diversão, entretenimento constante. Por isso vocês não estão a compreender. Então, se as profecias têm que se cumprir, é uma obrigação. Por mais que o Judas dissesse, eu não quero fazer, Senhor. Por mais que os soldados romanos dissessem, eu não quero fazer. Porque se você dizer que não é uma profecia, foi apenas um ato isolado dos soldados romanos, do Judas, então você está afirmando que Jesus não foi enviado para morrer na cruz. Está a compreender agora? Porque se você dizer, não, moço Califa, porque os cristãos são assim, não, foi um ato apenas isolado, que o Judas, por ter um comportamento de não entendimento das palavras do mestre, então teve uma iniciativa extremamente ruim. Então, se é um ato isolado de Judas, então Cristo não veio aqui para morrer e também as profecias não deveriam se cumprir, porque foi um ato isolado dos soldados romanos e dos sacerdotes que tomaram aquela iniciativa. Então, qual o erro que os sacerdotes, qual o erro que os soldados romanos, qual o erro que Judas cometeu fazendo o que tinha que se fazer? O erro que cometeu é Deus. Quem cometeu erro é Jesus. Que depois de predestinar um ser, ou predestinar os seres fazerem essa prática, de deixar bem claro que os soldados romanos e Judas, não há nada de mal neles, mas vocês devem ter eles como seres que ajudaram que as coisas pudessem acontecer. Não, eles se foram, deixaram esta imagem para nós, que Jesus é o bonzinho, preste atenção. É que os Judas e soldados romanos que ajudaram, fizeram o papel que estava predestinado, porque as profecias têm que realmente se cumprir, são vistos como maldosos, mal. Então é ali que a Bíblia te mostra que Deus traiu Judas. Por quê? Porque se Deus explicasse para o Judas, é o Criador do universo, irei te colocar numa predestinação para cumprir com um papel. Depois irei te vender como traidor. Então isso é uma traição. Então isso é uma traição, meus irmãos. Porque se Deus realmente dissesse ao Judas, eu quero te colocar numa condição para que você, então, participa nesse invento. Mas depois eu irei te passar como traidor. Pelo menos Judas teria a ciência. E dizer, não, Senhor, eu não quero se passar como um traidor. Não quero se passar como um traidor. Mas se você me colocar como alguém que participou no serviço que você realmente quer predestinar, então eu quero participar. Mas o que vocês não entendem, meus irmãos, isso é uma farsa de mais de 2021 anos. O problema é que eu não sou famoso. No dia que os brancos trazerem essa tona, vocês vão aplaudir. Agora vocês já estão a ver brancos a dizerem que Jesus é preto, Jesus é preto, Jesus é preto. Mas eu estou aqui a explicar para todos vocês muito tempo. Vocês não prestam atenção. Por isso é que eu sempre falo. O branco, mesmo falando a verdade,
ele vai vos mentir. O branco europeu, mesmo falando a verdade, vai estar sempre a favor deles. Mesmo trazendo a verdade. Por quê? É como se fosse Lúcifer. Lúcifer, mesmo te trazendo a verdade, Satanás, vai ser sempre benéfico para ele. Por exemplo, eu disse da outra vez, tenho o feiticeiro e tenho o quimbandeiro que cura, quimbandeiro. Quando Lúcifer te induz aí o feiticeiro faz algo errado com uma família, como Deus disse, não vão aos quimbandeiros, não vão para lá. Então essas famílias querem saber realmente o que aconteceu com seu membro familiar. Então eles saem lá e vão ao feiticeiro. Lúcifer ordena o feiticeiro falar a verdade, mas vocês já desobedeceram. Ir naquele lugar que o Criador do Universo disse para não ir. Com quem diz vocês não confiaram no Criador do Universo. Estão a compreender agora? É a mesma coisa que o homem branco trabalha. Ele usa a verdade a seu favor. Usa a verdade a seu favor. Então, o que eu quero dizer para vocês, Judas foi o crucificado. Porque não houve nada dessa ideia que Deus vai enviar um homem para morrer pelos pecados dos pecadores. Porque no tempo de Abraão, Deus não enviou ninguém para morrer pelos pecados dos pecadores. No tempo de Moisés, no tempo de Elias, Deus mandou profetas para orientar aqueles que estavam no pântano da inconsciência coletiva ou aqueles que se orgulhavam de viver na arrogância. Mas essa arrogância desprezou, maltratou, humilhou os profetas. Então não quer dizer que os profetas vieram aqui para ser mortos por um bando de ignorantes. É da responsabilidade do Criador do Universo mandar mensageiro para nutrir o nosso cérebro, assim como é da responsabilidade do Criador do Universo. Fazer que a água sempre desça do céu para que nós tenhamos água para beber. Fazer que os rios não secam para que nós tenhamos sempre água para beber. Seja você crente ou não, seja você bom ou não, a água tem que descer. É da responsabilidade do Criador do Universo. Fazer que a comida sempre cresça para que possa nos alimentar, para que no dia do juízo final nós possamos então conta conosco. Como volto a dizer, Deus então mandou profetas para nos orientar. Com a nossa arrogância, nossa ignorância, nós desprezamos os profetas. E muitas vezes matamos os mensageiros. Assim aconteceu com o filho de Maria. Deus enviou Jesus para o povo hebreu de Israel que estava sendo subjugado pelos brancos e romanos. Então os romanos criaram regras e normas para matar esses meninos chamados Jesus. Só que Deus, o Criador do Universo, não permitiu. Então aqueles que realmente planejaram contra Deus, o Criador do Universo, fez que eles tinham que pagar pela ideia maligna que eles tiveram de crucificar ou tentar crucificar o filho de Maria. Deus então fez que o próprio Judas fosse o crucificado. Esse Cristo Redentor que vocês andam a visitar, isto é paganismo, isso é Judas Iscariote. Isso é paganismo, meus irmãos. Isso é paganismo, isso é idolatria tremenda. Tremenda idolatria. É por isso que o Brasil não vai à frente. Tem um símbolo de idolatria como símbolo de representação espiritual. Judas, um símbolo de um traidor. Então Judas foi apenas um traidor e pagou pela sua própria traição. E não Deus que traiu Judas, porque induziu Judas a participar num crucifixo, a trair, enquanto que não é verdade. Estão a compreender, meus irmãos, minhas irmãs? Todo esse tipo de igreja é diversão, é entretenimento. A prova do que eu estou a vos dizer, nenhuma igreja te permite o discernimento. Presta atenção. Nenhuma igreja te permite o discernimento, apenas te condicionam a absorver para reproduzir na forma sistemática. Nenhuma cultura africana te permite o discernimento para você fazer uma análise por cima do que estão te colocar na tua cabeça. Nenhuma instituição pan-africanista te induz você ou te permite você discordar de certas coisas que não é compatível com a natureza humana. Assim como nas tribos africanas, os sobas africanos sempre condicionaram as pessoas a se submeter
e proibir o discernimento singular de cada para analisar realmente se aquilo é verdade ou não. Então, todas as igrejas proíbem realmente o discernimento. Por isso, quando você vê alguma ilustração do filho de Maria, as pessoas perguntavam: mestre, por que isso, por que aquilo? Hoje toda a igreja proíbe isso, por quê? Porque o exercício do raciocínio é visto como louco. Exercício do raciocínio é visto como maluco, é visto como demônio, é visto como Satanás. Vocês estão a compreender? Para quê? Para que vocês só acreditam e acreditam e acreditam e acreditam. Mas para que isso aguçasse mais a vossa irracionalidade, ativasse mais a vossa irracionalidade, criaram, Lúcifer mandou produzir música gospel. Não brinco, porque tudo começa na casa do tio Sam, América. Gospel. Hoje nós vimos africanos, angolanos, brasileiros cantar um monte de música gospel que tem ligações com Lúcifer. Preste atenção, meus irmãos, por favor. Dentro de uma sala de aula, seja ela de física ou de matemática ou de filosofia, requer silêncio, requer disciplina, para que você possa captar a discussão do outro, fazer cálculo de matemática. Como você vai poder fazer as provas dentro de uma sala de aula onde está cheia de bateria eletrônica, guitarras e violão? Tocar instrumento, como vocês vão conseguir? Prestem atenção, meus irmãos. A alma não tem necessidade das coisas materiais. É preciso silêncio para que ele possa refletir, meditar por cima do que se está a ouvir. Por isso que a igreja colocou instrumento musical para que vocês não conseguem captar nada. E eles chamam isso de música de louvor. Agora nós estamos vendo até angolanos fazendo kuduro, instrumento de kuduro, músicas de kuduro, cantando sobre Jesus dentro desses instrumentos musicais. Estamos vendo músicas rock, botando... Gente, meus irmãos, não brinquem com o Criador do Universo. Não vai ser fácil para nós. Então vamos lá. Qual é a nova estratégia, nova arma para a destruição dos pretos africanos que estão no estágio de macaco? É dizer que Jesus é preto. Como eles inventaram um falso crucifixo, se você dizer aos africanos que Jesus é preto, os africanos então vão idolatrar esse sistema de idolatria e acreditar que o Jesus preto é Deus. Não brinca com o homem branco, é estratégico, é muito esperto. É tipo um macaco. Ele pula de galho em galho, quando vê que o outro galho já está a ficar mole, ele tem que pular no outro galho. Jesus, o filho de Maria, sim, era preto. Mas por que ao longo da história não nos transmitiram essa mensagem? É porque eles queriam que nós tivéssemos uma visibilidade de um Messias, um mensageiro extremamente branco. A grande mentira é quando eles fazem afirmação para contrariar a própria Bíblia. Eles contrariam a Bíblia. Não estou a falar aos muçulmanos, não estou a falar nem os pensadores, nem os ateus. Não estou a falar aqueles que não acreditam na Bíblia. Estou a dizer aqueles que acreditam na Bíblia. Contrariam a própria Bíblia, rejeitam, estou a falar cristão, rejeitam o que a Bíblia diz. Jesus na Bíblia diz: eu fui enviado somente para a ovelha perdida de Israel. O pastor fala que Jesus foi enviado para o mundo todo, só que ele não sabe que Jesus só ficou famoso por causa da escravidão, porque os europeus colocaram o slogan Jesus, o filho de Maria, na sua filosofia de escravizar os povos, e onde ele chegava, impunham o conceito Jesus que eles fabricaram a todos os povos. E assim Jesus se tornou universal, alguém que foi criado para ser apenas um profeta regional. Porque todos os profetas, Deus enviou, todos os povos, Deus enviou profetas da terra. Porque Jesus não era poliglota. O povo hebreu estava subjugado. De quem? O povo realmente estava subjugado pelos romanos. Mas como que você prova, Mos Khalifa, que Jesus só veio realmente para o povo de Israel? Primeiro que Jesus disse, fui enviado somente para ovelhas perdidas de Israel. Isso é segregação. Segundo o que ele disse, dá a César o que é de César. Espera ali. Quem é César? César é rei de Roma. O que os romanos faziam? Subjugavam o povo hebreu na Palestina, em Belém.
Então ele veio para tentar resgatar aquele grupo que estava perdido, já estava a mergulhar realmente na insanidade de Roma. Então quando Jesus, o filho de Maria, se vai, aquele que realmente era um simples profeta regional, o que aconteceu? Fizeram ele num profeta universal, mas com uma ideia maligna, que as pessoas pudessem idolatrar Jesus. Não. O próprio homem maçom, um dos graus de 33, por isso que vocês falam, Jesus morreu com 33 anos. Não, Judas foi crucificado com 33 anos, e 33 tornou-se o grau mais alto da maçonaria. Por quê? Porque ele fez um trabalho de trair o Messias. Por isso que todo maçom tem esse serviço: manter o povo na inconsciência coletiva, na irracionalidade, produzir escassez. É mentira que eu estou a dizer. Pesquisa, vai ver que todos os pastores, a maioria deles são maçons. E aqueles que não são maçons recebem instrução daqueles que são maçons. Preste atenção, não importa qual pastor, se está em Angola ou está no Brasil. Os pastores nos alto escalão são todos maçons. E aqueles que não são recebem instrução de quem realmente são maçons. Esse. Os políticos são todos maçons. Olha como eles vos governam. Se necessário, mas eles não escrevem para que vocês compreendam. A expressão é simbologia, numerologia. E se vocês lessem simbologia, numerologia, vocês não podiam falar que eu estou maluco. Então, grau 33 é o grau que Judas realmente foi crucificado com ele. E esse grau tornou-se o símbolo mais alto do sistema maçônico. 3. Vocês sabem que 3 dá 6. 3 dá 6. E o 6 na maçonaria é um número muito pesado. E 3 vezes 6 representa, 3 vezes 3 representado. Se você colocar o 3 como forma de 1, você vai ver que dá 6. Por isso é que você escuta muito o Judas e não Jesus. O galo vai tocar 3 vezes. Você vai me rejeitar 3 vezes. O número 3 estava sempre presente. 33. 336. O galo vai tocar. Você 3 vezes, você vai me rejeitar 3 vezes. 3. Outros 6 que com 66. Não brincam o que eles fizeram. É por isso que a Igreja Católica não se interessa com gorilas, que é sociedade bovina. Brincam, desbrincam, fazem, desfazem. Mas o culpado de tudo isso é que nós fizemos do nosso não discernimento o nosso próprio inimigo. O nosso próprio inimigo. Nós vimos os programas de televisão. Querem falar de moralidade. Querem falar de princípios e valor. Apenas no telejornal. Mas os programas de prostituição na televisão nem respeitam as crianças. Programas de entretenimento, distração, futebol e carnaval e outras coisas não respeitam a mentalidade de ninguém. Isso em toda parte do mundo. Vem em Angola, tem uma televisão, TV Zimbo. Fala Angola para falar dos problemas dos angolanos. Mas ela mesmo também tem programa de prostituição, de entretenimento, distrair os angolanos da realidade. Que canal de televisão é esse, meus irmãos? Então vocês têm que prestar muita atenção. Esse Jesus, que realmente era preto, vai ser usado de uma forma extremamente maligna. Vão levar os africanos uma imagem que eles vão produzir do verdadeiro Jesus. A imagem será real. A aparência será real. Mas o conceito ideológico que vão atribuir nessa aparência real
é falsa. Por quê? Você não vê as pessoas fazerem o sinal do olho que tudo vê? O olho de ouro. Os africanos do Egito, pan-africanista, usam muito isso. Vocês sabem o que é isso? Isso é o olho do falso Messias chamado Dajjal, que vai surgir e vai ficar ao lado dos judeus. O falso Messias vai surgir. Ele só tem um olho. Outro olho funciona, outro é defeituoso. Ele vai surgir. Isso é que todos os profetas falaram sobre ele. E você vê esse símbolo do olho nos programas de televisão. Você vê esse símbolo nos emblemas das coisas. Está sempre presente. E o pan-africanista, por ignorância, irracionalidade coletiva herdado pela irracional ancestral, carrega sem saber por quê. Por isso que eu estou a te dizer, a imagem será real, é um Jesus preto, é indiscutível, mas o conceito filosófico que esse Jesus vai trazer é falso. Isso chama-se Dajjal. Dajjal significa aquele que junta o bom com o mal, mistura. Você produz um instrumento musical que é muito gostoso, mas a letra que você vai inserir no instrumento musical é venenosa. É assim que a indústria da música destrói a alma e a mente das crianças. E vocês não compreendem. Então, esse Jesus que vocês vão estranhar, vão ficar alegres, vai vir com a sua própria imagem correta. Mas a ideia que vão inserir na imagem de Jesus é extremamente luciferiana. Vão dizer que ele é Deus. Então vai ser mais fácil os pretos que estão no estágio de macaco acreditar nesse Jesus preto como Deus. Subhanallah. Astaghfirullah. Que Allah me perdoe. Isso vai ser muito perigoso. Vão acreditar que esse Jesus preto é o Filho de Deus. Deus, o Criador do Universo, tem filho. Prestem atenção. Deus é incomparável. Tudo que você imagina sobre o Criador do Universo não é. Tudo que vocês imaginam sobre o Criador do Universo não é. Porque você está a comparar com aquilo que realmente Ele criou. Deus não é espírito. Deus não é vento, não é energia. Deus não é antimatéria ou matéria. Não. É incomparável. Vou vos dizer uma coisa. Tudo isso que vocês afirmam estão dentro do nosso globo. Lembram que o Criador criou o universo, onde ele estava antes da existência do universo. O Criador do universo criou o universo, mas onde ele estava antes da existência do universo. É aí onde a mente e a razão, por ser uma simples criação, prova sua debilidade quando não descreve o incomparável. Então Deus não pode ter um filho. Jesus é só filho de Maria. Jesus é só filho de Maria. Jesus só é filho de Maria. Assim como uma galinha, um frango, preste atenção. Assim como um frango não precisa manter relações sexuais para pôr ovos. Elas se alimentam, só se alimentando de farelo. Elas começam a ovar. Assim como as galinhas que não precisam de um galo para ejaculá-lo, elas só precisam se alimentar para chocar ou para pôr ovo. Assim como os ovos não precisam de quê? Não precisam da própria galinha que o deita para aquecer, para chocar os ovos. Só é preciso colocar os ovos numa quentura solar. Os ovos então chocam esse sol.
Vocês vão dizer agora que esses ovos são filhos do Criador do Universo? Que esses pintos que não tiveram um galo para ejacular ou fazer numa galinha de frango são filhos do Criador do Universo? Adão foi criado do nada, sem pai, sem mãe. Adão é filho de Deus. Eva nunca teve mãe nem pai. Melquisedeque, na Bíblia também diz, sem a linhagem, sem pai, sem mãe, é filho do Criador do Universo. Não, meus irmãos. Jesus, o filho de Maria, só é o filho de Maria. Também não é Deus. Porque se fosse Deus, você está na igreja há muito tempo pedindo salvação. Onde está a tua salvação? Não, mas o meu pastor é próspero. O teu pastor é próspero por causa da tua burrice. A maior indústria mais lucrativa na face da terra é o não exercer do discernimento da sociedade bovina. Preste atenção. A indústria mais lucrativa do planeta Terra é o não exercer do discernimento da sociedade bovina. Quando vocês querem se manter neste pântano suíno, aqueles que discernem vão fazer dinheiro por cima da vossa irracionalidade. Por isso o teu pastor é próspero. Quem disse que alguém tem que trazer Deus para você? Quem disse que alguém tem que trazer um Deus? Se o Deus realmente está em você. Quem disse que alguém tem que vir e te abençoar? Isso é slogan. Eu vou te abençoar. Pronto. A partir do momento que você acredita, você já rejeitou a bênção que está dentro de você. Quais são as bênçãos? Você tem vida. Você vê. Você escuta. Você fala. Você respira. Essas são as bênçãos infinitas. Porque tem gente que está no hospital. Só quer ter saúde que você tem. Não quer ter dinheiro. Mas essas coisas só damos importância quando nós estamos no hospital. E o pastor vem, eu vou te abençoar. Abençoar como? Então, meus irmãos africanos, meus irmãos americanos, europeus e tantos outros brasileiros, prestem atenção, meus irmãos. Esse Jesus que vão levar para a África vai induzir os africanos a serem idólatras, ou talvez, como já são idólatras, ter mais paixão, mais orgulho da idolatria. Por isso que eu falo para vocês. Um monoteísta errado. Um monoteísta errado é mais certo do que um cristão certo. Um monoteísta errado perante o Criador do Universo ainda é mais certo do que um cristão certo. O monoteísta pode até roubar e às vezes matar, cometer erros, mas não vai herdar o inferno a toda a eternidade. Por quê? Porque o Criador do Universo diz: eu sou justo. Então, esses serão julgados pela clemência de Deus e não pela justiça de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Um monoteísta errado ainda é mais certo que um cristão certo, porque um monoteísta errado, mesmo errando, vai ser julgado pela clemência do Criador do Universo e não pela justiça do Criador do Universo, porque o Criador do Universo disse: todo pecado tem perdão, exceto aqueles que morrem na idolatria. Então, um cristão que não faz coisas erradas será julgado pela justiça do Criador do Universo. Um cristão que não faz coisas erradas ainda ser mais errado do que um monoteísta errado. E esse cristão será julgado
pela justiça do Criador do Universo. E como Deus é justo, ele não pode ser contraditório, porque ele disse, a idolatria não tem perdão. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Não existe perdão para a idolatria. Aqueles que morrem adorando pedra, imagem, está, não tem perdão. Se eles morrerem nessas crenças de adorar imagem, não tem perdão. Porque perdoar esse tipo de pessoa, Deus se posiciona como injusto. Então ele não é o que ele disse. Ele disse, eu perdoo todo tipo de pecado. Mas exceto a idolatria. Porque a idolatria tenta comparar Deus com as criação. Isso Deus não gosta. É diminuir Deus. Por isso que Deus é incomparável. Não é igual a ninguém. Deus não é o que vem no teu subconsciente. Isso não é Deus. Deus não é espírito, energia. Não, isso não é Deus. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Se vocês refletirem bem, vocês vão ver que esses padres e pastor não têm Espírito Santo, como ele diz. Não tem. Porque também não entendem o que é o Espírito Santo. Por isso eu vos digo, africanos, pretos no geral, o Jesus preto, que é a imagem real, vai vir até vocês. A imagem será real. A cor, estou a me referir à cor, não na figura que eles vão desenhar. Mas a filosofia que esse Jesus preto vai trazer é veneno. Vai fazer que todos vocês herdam o inferno. Por isso que eu estou a dizer. Um monoteísta errado, que erra, comete erros, será julgado pela clemência do Criador do Universo. Clemência por quê? Porque ele pode pagar pelo que fez, mas não vai herdar o inferno, a eternidade pelo que fez. Vocês não conseguem compreender. Porque todo crime, ele tem uma punição, uma pena. Se você é um monoteísta, você viveu apenas 30 anos. Nos 30 anos, apenas aos 17 anos, você começa a errar, cometer erros. Mas você é monoteísta. Você é um monoteísta. E as circunstâncias da vida te condicionam a cometer certos erros. Faz parte da nossa vida. Vou vos dar um exemplo. Se não fosse o Satanás, o homem não seria pecador. Isso é mentira. Muita mentira. Estão a dizer que Satanás interviu no processo do Criador do Universo. Isso é mentira. Sem o Satanás, o homem poderia desobedecer. A Bíblia prova isso. Se nós irmos no Gênesis, está lá. Deus disse, comei desta árvore. Mas não desta árvore. Se eles já tivessem ciência do absolutismo, não seria Deus lhes orientar. Quer dizer, a natureza de ignorância já estava neles antes da existência de encontro com Satanás, antes de Lúcifer lhes induzir. Porque se eu já sei, conheço, só tenho conhecimento absoluto, assim como o Criador do Universo tem, porque quando o Criador do Universo lhes diz, comeis disso, mas não disso, Deus já sabia o que vai acontecer. Mas como ele realmente era um ignorante, e essa ignorância motiva-nos nós a acertar e errar para aprender. Aí vem a misericórdia de Deus que reconhece a ignorância humana. Mas aí vem também a ira de Deus que não reconhece a arrogância do homem. Porque quando o homem peca com arrogância, ele fez pensando, fez sabendo, analisando. E quando o homem peca por ignorância, ele está tentando aprender e deu errado. Simples assim.
Simples assim. Então você vê que quando Deus diz, comede essa árvore, de outra árvore não, está a informar alguém que não tem ciência do absolutismo. Então, se você é monoteísta, porque você assim nasce monoteísta, e às vezes vai errando na vida, vai errando. Mas você volta e peça perdão ao Criador do Universo, mas sempre se mantendo no monoteísmo. E quando você morrer, Deus, o justo, vai te colocar na balança, mas o teu julgamento será com a clemência do Criador do Universo e não com a justiça do Criador do Universo. Porque Deus, como clemente, vai entender as circunstâncias e situações em que te levou àquela situação. Mas, morrendo na idolatria, você morre sabendo, porque você tem certeza que aquele que você acrescenta não é o verdadeiro Criador do Universo, é só apenas um intermediário. Então você tem a ciência. É apenas um intermediário, assim como todos nós sabemos que o nosso padrasto não é nosso pai. Mas que o pai não educa, não sustenta, não apoia, não acolhe. Mas nós sabemos que nosso padrasto não é nosso pai. É isso que nós temos que compreender. A idolatria é o pecado que Deus realmente não perdoa. O que prova o que eu estou a dizer é a nossa ignorância, a nossa natureza da não existência do absolutismo em nós. Se nós não fôssemos ignorantes, Deus não seria Deus. Se nós não fôssemos ignorantes, Deus não seria Deus. Porque para ser Deus tem que ser o único, o absoluto, o incomparável, onisciente, onipresente. Para ser Deus você tem que ter essas qualidades. E se nós, cada um de nós, tivéssemos essas qualidades, Deus seria humano e não Deus único. Então somos humanos, por quê? Porque nós somos ignorantes. E essa ignorância não é errado. O erro não está na ignorância, assim como muitos gorilas acusam, é ignorante, é por causa da ignorância. Não, preguiçosos. Não é a ignorância que nos condiciona a errar. É a ignorância que nos motiva a nos buscar saber aquilo que a gente não sabe. Por isso que você está na escola. Por isso que você está na catequese. Por isso que você está nas ruas. Por isso que você é gangsta, street nigga, real nigga. Por quê? Porque você quer saber onde vai dar aquilo. Mas o que nos motiva realmente mergulhar no pântano da hipocrisia e da arrogância é o não exercer do exercício do raciocínio. Porque com isso nós podemos analisar primeiro, antes de pôr em prática primeiro. Então não é ignorância. A ignorância nos motiva a buscar saber. A ignorância motiva a exercer o nosso discernimento, mas quando negligenciamos, desprezamos, acabamos cair num buraco que não deveríamos. Então não é ignorância, meus irmãos. Sabem, né? Não é ignorância. É o não exercício do raciocínio. Muito obrigado, espero que vocês compreendem. Mais uma vez aqui eu vou ser o vosso Clifo, ignorante e empírico. O ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Fiquem com o Criador do Universo.